Então, iremos gravar essa apresentação. Então, iniciando a gravação, novamente eu gostaria de agradecer a presença de todos os conselhos da comunidade presentes, os profissionais e também a conselheiros da comunidade e demais interessados. Hoje nós estamos cumprindo mais uma etapa do nosso calendário de atividades, através das ações do mês de julho, em comemoração ao aniversário da LEP e a criação dos conselhos da comunidade. Para tanto, organizamos na data de hoje, 17 de julho, a apresentação do guia de planejamento das ações para os conselhos da comunidade. A princípio, nós pensamos em fazer uma apresentação mais técnica para todos os profissionais que atuam nos conselhos, mas entendemos que era interessante abrir para que todos os conselheiros e demais interessados também pudessem participar, para ter acesso às informações e também tirar dúvidas, poder ampliar a percepção, a visão sobre o trabalho realizado pelos conselhos da comunidade. Então, nós optamos por utilizar o trabalho que a gente já tinha confeccionado, o guia ilustrado. Então, nós vamos basear a nossa fala em cima do guia ilustrado. Esse material já foi enviado aos conselhos da comunidade, juntamente com um ofício de apresentação, e um outro material que é chamado também Guia de Planejamento das Ações, mas ele é um guia mais teórico, mais escrito, com mais informações escritas e demais orientações. Mas optamos em usar esse material guia ilustrado justamente porque ele tem figuras que ajudam na compreensão do conteúdo e são bastante esclarecedoras com relação às funções do Conselho da Comunidade e atividades que os Conselhos da Comunidade podem desenvolver em todo o estado do Paraná. Lembrando que nós iremos falar um pouquinho sobre a importância de estarmos desenvolvendo ações norteadas dentro da Lei de Execução Penal, que é a LEP, das Instruções Normativas Conjuntas, da Corregedoria de Justiça do Paraná, do Ministério Público do Paraná, 01 e 02, de 2014, que embasam os trabalhos do Conselho da Comunidade, e também da resolução do CNJ, a 488/2023, que também é emanada do Conselho Nacional de Justiça, ela também norteia o trabalho dos conselhos da comunidade. Também gostaríamos de lembrar que desde o ano de 2022, a FECOMPAR tem apresentado um guia de planejamento como proposta para os conselhos da comunidade. E todos os anos a gente faz alguma melhoria no documento e sempre reenvia, lembrando a importância da utilização de um instrumento de planejamento para que os conselhos da comunidade possam desenvolver de forma mais técnica e organizada as suas ações. Estou tentando fazer ele mudar de página aqui, só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho. Está mudando de página. Peço desculpas, só um pouquinho, estamos ajustando aqui. Ah, estava fora. Tá jóia. Vocês estão enxergando a tela cheia? Estão enxergando toda a tela?
Ótimo. Então, vamos em frente, né? Então, o Guia de Planejamento das Ações, ele foi elaborado pela FECOMPAR com o objetivo de oferecer as orientações práticas e acessíveis para todos os conselhos da comunidade, que nós sabemos que muitos conselhos da comunidade ainda têm dificuldade, mas qual será a nossa atribuição, o que, que nós podemos fazer, e aonde não tem unidade prisional, será que o conselho da comunidade tem função? Muitos chegam a perguntar, né, qual que é a função do conselho da comunidade onde não tem unidade prisional. Então, esse guia, ele foi justamente elaborado com esse objetivo, né, para ele ser uma ferramenta essencial para fortalecer a atuação institucional, ampliar o diálogo com a rede de serviços e promover ações que contribuam para a reintegração social. Então, obviamente, se o conselho da comunidade estiver muito ciente, tranquilo e informado com relação às suas atribuições, também vai poder desenvolver projetos mais alinhados e também repassar para toda a rede, né, quais são as possibilidades da sua atuação. O Guia de Planejamento, então, de Ações, ele apresenta atividades separadas por eixos, de acordo com o público assistido pelos conselhos da comunidade. Então, essa questão de separar por eixos foi uma decisão tomada pela equipe técnica da FECOMPAR, tendo em vista a facilidade de poder identificar qual que são as demandas por eixos, né, e assim qual o público que vai ser atendido. Então, esse daqui é um material resumido de atividades que já estão descritas no outro guia, como eu já falei para vocês, tá? Portanto, essas imagens que vocês vão ver, elas são parâmetros de análise, né? E elas ajudam a selecionar quais são as ações conforme as possibilidades administrativas, técnicas e financeiras de cada conselho. Então, o planejamento como ferramenta de gestão. O planejamento como ferramenta de gestão. Então, é muito importante entender que o planejamento, ele faz uma organização interna, né? Ele dá estruturação das rotinas administrativas e financeiras e apresenta resultados mais eficientes. Porque quando você tem clareza para planejar as suas ações, você também vai ter clareza com relação às questões financeiras, né? Então, quanto de recurso nós vamos precisar investir para que aquelas determinadas ações possam ser realizadas. Temos que lembrar sempre qual que é a base legal de qualquer planejamento, né, de ações, de qualquer ação. É o cumprimento da LEP, como eu falei, as instruções normativas conjuntas, a resolução 488, e também o termo de cooperação técnica com o GMF e com a CIVID. Então, esses documentos, que são a base legal, vocês têm que ter, assim, vocês têm que estudar esses documentos, vocês têm que interpretar e entender que esses documentos, eles são fundamentais para que todo o trabalho do Conselho da Comunidade seja desenvolvido com maestria. E aí vocês podem desenvolver um trabalho com segurança, com tranquilidade, seguindo os princípios, então, dessa base legal. Os recursos financeiros também são importantíssimos, né? Nós trabalhamos com recursos das penas pecuniárias. Por isso que esse planejamento é fundamental para o plano de aplicação das penas, como a gente já havia falado para vocês. E aí, nessa proatividade dos conselhos, né, que nós temos como um órgão participativo, poder ter realmente ações protagonistas dentro da área da execução penal. Nós temos aqui o plano Pena Justa, né, que é muito importante, eu acredito que muitos de vocês já participaram, né, estão cientes que existe um plano nacional Pena Justa, que ele está trabalhando a nível nacional todas as inconsistências, né, e as questões que precisam melhorar dentro do sistema prisional, e temos um plano Pena Justa estadual também,
para o qual os conselhos da comunidade foram convidados a participar, participaram de vários momentos, né, na execução desses 2 planos, na verdade, nas consultas públicas, né, os conselhos da comunidade contribuíram tanto com o Pena Justa Nacional quanto com o Pena Justa Estadual, os conselhos deram sugestões, visitaram as unidades prisionais, levantaram as sugestões dos privados de liberdade, de outras pessoas assistidas pelo conselho, isso tudo fez parte, né, está como parte do plano Pena Justa. E agora compete aos conselhos fiscalizarem para ver se o plano está sendo colocado em prática, participarem das atividades que são realizadas através dos comitês. Então, durante esse mês de julho, nós conseguimos uma abertura para que todos os conselhos fossem chamados e convidados para participar das reuniões do comitê, né, dos comitês temáticos do Pena Justa, né, e ampliando sempre as parcerias com os municípios e com todas as entidades do sistema de execução penal, para aperfeiçoar, então, o sistema, não só das prisões, mas também o acompanhamento de egressos e alternativas penais, enfim, tudo aquilo que faz parte desse grande plano, né, que seria para a melhoria, então, do sistema prisional, mas também do sistema de execução penal como um todo. Só um pouquinho. Vocês estão me escutando, pessoal? Então? Sim. Então, tá bom, vamos em frente. Então, pessoal, veja como esse desenho, né, ele é maravilhoso, né? Ele conseguiu exprimir muito bem o que é o Conselho da Comunidade. Nós somos uma ponte entre o Poder Judiciário e a sociedade civil. Nós somos essa ponte. Né? Então, veja como o Conselho ele é um órgão importantíssimo. Né? Essa ponte ela tem que ser assim, internalizada por nós, né? Para a gente entender exatamente o que é o Conselho. Nós não somos um órgão que está simplesmente usando recursos de penas pecuniárias para investir lá na unidade prisional, para fazer determinados atendimentos à pessoa privada da liberdade. Não, nós somos muito mais do que isso. Tá? Isso é apenas uma pequena parte de atividade do Conselho. Nós somos essa ponte para que o Poder Judiciário possa chegar até a sociedade. Tá? Então, por isso que é importante conhecer os documentos da base legal, né? Entender a missão do Conselho, que é fiscalizar a execução penal e articular toda a rede de proteção, né? E que o papel dos conselhos da comunidade é para ser um conselho autônomo, né, sendo essencial para a reintegração social dos seus assistidos. Importante também destacar que o Conselho da Comunidade, ele deve estar inserido na organização, na implementação das políticas penais. Essas políticas penais, até um tempo atrás, elas não existiam, elas foram sistematizadas metodologicamente pelo CNJ, através do programa Fazendo Justiça, um corpo de pessoas, de técnicos, né, conseguiu sistematizar essas políticas penais. E hoje nós temos políticas penais para o sistema prisional, para o egresso, para o monitorado, para pessoas alternativas penais. Então, essas políticas penais, elas existem. A FECOMPAR vem divulgando essas políticas penais nos encontros presenciais, né, anuais que nós temos realizado, e também através de documentos que nós encaminhamos através dos e-mails, né, lives que nós convidamos vocês para participar, promovidos pelo CNJ, pela Senapen, que falam sobre as políticas penais. E o Conselho da Comunidade, como órgão de execução penal, ele precisa compreender quais são essas políticas penais, né, e entender que o Conselho da Comunidade, ele acaba fazendo um fluxo, né, de encaminhamentos, de atendimentos e encaminhamentos das pessoas para, então, equipamentos regionais das políticas penais, né? Então, os conselhos da comunidade que acompanham a unidade prisional já fazem um fluxo com a unidade,
Nas regionais, nas cidades maiores, onde tem o escritório social, também muitos conselhos da comunidade acabam fazendo um fluxo de encaminhamentos do conselho para o escritório social, e até de cidades vizinhas, né? Muitas vezes encaminham para o NUPEM, para as centrais de monitoração eletrônica, quando o conselho é pequeno e as pessoas buscam atendimento no conselho, o conselho não consegue resolver, ele acaba encaminhando, então, muitas vezes, para esses equipamentos, certo? Esses equipamentos, eles têm uma concepção, né, dentro das políticas penais do CNJ, e aqui no Paraná, eles estão todos agregados dentro de um único equipamento que se chama complexo social. Nos outros estados, eles estão desagregados, tá? Então, o escritório social está no equipamento, ou no PEM, lá, a central da monitoração eletrônica está num outro equipamento, a CIAP está num outro equipamento, mas aqui no Paraná estão todos agregados num único equipamento que se chama complexo social. Então, acredito que a maior parte de vocês conhece, né, as atividades do complexo social. E aonde não tem complexo social, aonde não tem equipamento do Estado para atender esse público. Então, geralmente, o que acontece? Como os conselhos da comunidade, eles estão implantados, a maior parte dentro dos fóruns, né, e alguns conselhos até têm sede própria, mas a maioria dos conselhos recebe uma demanda espontânea muito grande, né, essas pessoas, elas vêm porque o conselho faz um vínculo desde o tempo em que a pessoa está privada de liberdade, e quando ele sai, geralmente de forma espontânea, ele procura o conselho, ou então essas pessoas são encaminhadas pelo judiciário, né, para que elas possam ser acompanhadas. Então, os conselhos da comunidade têm um fluxo muito grande de pessoas que vêm até o conselho, seja egressos, seja familiares, seja pessoas em alternativas penais, monitorados, principalmente nas cidades menores, onde só tem a porta do conselho aberta, não existem outros equipamentos do Estado. Então, todos eles acabam vindo no conselho da comunidade para pedir uma informação, para poder acessar um direito, para poder conseguir, de repente, até superar alguma situação, fazer uma justificativa, né? Ou até a questão da própria fiscalização da pena, quando muitas vezes o conselho da comunidade acaba acompanhando as pessoas que estão em prestação de serviço à comunidade, né? Então, o conselho da comunidade acaba aglomerando uma série de funções, né? Elas estão previstas lá nas instruções normativas conjuntas, estão previstas também na resolução 488 do CNJ, que o Conselho da Comunidade poderá desenvolver essas atividades. E acaba desenvolvendo nas cidades menores, onde não existem outros equipamentos. Então, nós aqui separamos por 4 eixos, né, as atividades do Conselho da Comunidade. E se vocês conseguirem também separar por eixos dentro do Conselho, é uma sugestão de planejamento que a gente está dando, né? Obviamente, tudo que nós estamos trazendo é uma sugestão de organização, tá? Mas ele fica muito mais fácil para vocês organizarem os projetos, organizarem toda a sistemática de vocês do planejamento daquilo que vocês vão trabalhar, né? Então, privados de liberdade seria o primeiro eixo, e suas famílias. Por que as famílias ficaram junto com os privados de liberdade? Porque nós não podemos esquecer que a família é fundamental e que nós não podemos olhar o privado de liberdade sozinho. Nós sempre, em todos os momentos, né, precisamos lembrar que ele tem uma família, seja essa família moradora na mesma cidade onde o preso está, ou seja essa família moradora em outra cidade, aqui do estado do Paraná. Então, nós temos muito também, né? Às vezes o preso é de uma cidade e a família lá de Foz do Iguaçu, ou a família de outra cidade, de Piraquara, às vezes está muito longe a família da própria pessoa privada de liberdade, né? Então, essa família, às vezes, ela tem muitas dificuldades para acessar essa pessoa privada de liberdade, para manter o contato, para fortalecer esses vínculos. Então, essa é a nossa função, nós podemos
ajudar essa família a manter esses vínculos familiares, né, com o privado de liberdade, para que, ao sair, ele também tenha um espaço seguro para ele poder retornar e manter aqueles vínculos que para ele são tão importantes, né, geralmente com pai, mãe, com filhos, com esposa, enfim, com as pessoas do seu núcleo, né, mais próximo. O segundo eixo seria os egressos. Os egressos são muito importantes porque, saindo da prisão, ele precisa de um norte, ele precisa encontrar um caminho. Muitas vezes ele sai totalmente perdido, né, e ele procura o Conselho da Comunidade como uma referência. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante. O eixo 3 seria as alternativas penais, todas as atividades que são alternativas à prisão. E o eixo 4, que seria a prevenção e mobilização da sociedade, já que o Conselho da Comunidade, o próprio nome diz, Conselho da Comunidade, ele tem que buscar sempre essa articulação com a sociedade civil e trabalhar também ações de prevenção, porque nós não podemos só trabalhar com as pessoas que já cometeram os delitos, né, que estão passando pelo processo da justiça criminal, mas nós também temos que olhar para a sociedade e entender que tudo que nós pudermos contribuir em termos de prevenção, né, estaremos prevenindo o maior número de pessoas para entrar dentro desse sistema. Então, para que tudo isso aconteça, há uma necessidade de equipe técnica, porque o Conselho da Comunidade, ele não vai fazer magicamente todo esse trabalho. A equipe técnica, ela tem que ser garantida. Hoje nós já temos um número expressivo de assistentes sociais e de psicólogos nos conselhos da comunidade. Na última pesquisa que a FECOMPAR realizou, nós tínhamos em torno de 74 profissionais de serviço social, sendo que 69 eram contratados, então é um número bem expressivo. Psicólogos, cresceu bastante o número de psicólogos, e está vindo atrás aí o pessoal da área do direito, né? Hoje tem muito auxiliar administrativo que é formado em direito, e está vindo os pedagogos também atrás, já temos 14 pedagogos em conselhos da comunidade. Mas ainda nós temos no Paraná muitos, mas muitos conselhos da comunidade que não tem nenhum profissional contratado. Então, nós estamos falando aqui numa linguagem muito clara para que quem está nos ouvindo possa entender que é necessário a contratação, pelo menos de um assistente social para iniciar as atividades e depois poder expandir. Nós sabemos que as cidades menores, os conselhos menores, têm dificuldade para fazer a contratação. Mas, por outro lado, a gente vê que muitas vezes o Conselho da Comunidade utiliza o recurso para fazer alguns trabalhos que não são tão prioritários e que com aquele recurso poderia contratar um profissional para desenvolvimento de projetos. Né? Então, é importante ter a percepção do que realmente é prioridade no Conselho da Comunidade. E a FECOMPAR coloca com todas as letras que a prioridade é a contratação de profissionais para desenvolvimento de projetos, porque a assistência material ao ambiente prisional, ela deve ser feita, sim, de forma emergencial, pontual, para atender demandas, mas não de forma permanente, porque a manutenção do sistema prisional deve ser feita pelo Estado. A FECOMPAR vem falando isso ao longo dos anos, e nós continuamos falando isso. Por quê? Porque os conselhos, eles têm que tomar uma decisão, né? Eles têm que decidir o que eles vão fazer com o recurso financeiro. E a decisão tem que ser voltada para projetos estruturantes que trabalhem tecnicamente com aquela pessoa que está encarcerada, com a sua família, com o egresso, né, que possam trabalhar projetos de vida com essas pessoas, que possam fazer círculos restaurativos, círculos de diálogos, trabalhar habilidades pessoais, remissão de pena, né, que isso vai trazer um resultado muito mais eficiente. Então, tá aí, o motor da eficiência é a equipe técnica,
né? Então, nós temos as atribuições do assistente social, do psicólogo, do administrativo, né? Essas atribuições já é de conhecimento de todos vocês, mas sempre é bom lembrar qual que são as funções. São funções muito importantes, né? Que garantem uma rotina de trabalho eficiente, né? E que possibilita, então, também a mensuração de resultados, porque são os projetos, são as atividades, tudo que você puder realmente mensurar no teu dia a dia, e para isso nós indicamos que os conselhos possam sempre registrar tudo que estão fazendo, né? Tudo sendo registrado pela equipe técnica, pelo assistente social, pelo psicólogo, pelo pedagogo, fazendo registros mensais das suas atividades, para comprovar realmente que aquela atividade, que aqueles atendimentos são necessários e que está atingindo uma parcela significativa, né, das pessoas que buscam o conselho. Então, é importante 5 perguntas fundamentais, né, para você fazer um planejamento. O que, né, qual que é o objetivo, quando, que aí vem um cronograma, que é importante os conselhos terem em mente a necessidade de um cronograma que vocês vão poder fazer durante todo o ano, onde, né, vai ser desenvolvido as atividades, qual vai ser a metodologia, vai utilizar justiça restaurativa, vai utilizar círculo de diálogo, grupo reflexivo, né, vai fazer entrevistas, vai fazer visitas domiciliares, né, de que forma você vai utilizar a metodologia, né? E a justificativa ali, o porquê, porque está atendendo, né, um projeto, está cumprindo uma deliberação do CNJ, enfim, vocês têm a justificativa do trabalho de vocês dentro dessa base legal, né? Então, tendo isso muito claro, vocês conseguem fazer um bom planejamento. E aí, o planejamento por eixos que a gente sugere, né, iniciando pelos privados de liberdade, que é dignidade e direitos. Então, é importante os conselhos terem, claro, a importância de estarem presentes nas unidades prisionais. A gente sabe que a grande maioria visita, né, com frequência, mas ainda existem conselhos que não fazem essa visita tão frequente assim. Essa visita na unidade prisional, ela precisa ser frequente, né? Então, o conselho, ele precisa programar as suas inspeções, as suas visitas mensais, para identificar quais são as necessidades dos privados de liberdade, e também as questões materiais, né, daquele ambiente. Então, essa visita de inspeção, ela é fundamental, e ela levanta dados, subsídios, para que decisões possam ser tomadas pela diretoria com relação a investimentos, né, para melhorar, muitas vezes, a situação daquelas pessoas que estão privadas da liberdade. Mas nem tudo que é detectado ali precisa ser realizado pelo próprio conselho. Muitas vezes, né, o que é detectado dentro da unidade é uma obrigação do Estado, tem que questionar o gestor, né, para o próprio gestor buscar recursos dentro do sistema do DPEM, né, do orçamento e de todo um almoxarifado que o DPEM possui, que fornece vários produtos e insumos, né, tanto nas regionais do DPEM, quanto na administração geral do DPEM, que fica lá em Curitiba. Então, existem almoxarifados em todas as regionais, e existe lá em Curitiba um almoxarifado com muito material. Então, antes do conselho sair fazendo compras, né, e atendendo solicitações, primeiro deve verificar se aqueles itens solicitados existem e estão à disposição, né? E também a relevância daquilo que está sendo solicitado, se aquilo se enquadra dentro da regulamentação, daquilo que é possível de utilizar o recurso, né? E é muito importante, gente, porque ainda hoje chega para nós muitas solicitações de conselhos que desejam comprar câmeras de segurança, fazer outros tipos de gastos que não é pertinente ao conselho da comunidade. Tá? Então, o conselho tem que estar com muita clareza com relação à pertinência da sua atuação. Mobilizar a implantação da PENASP é muito importante, né? Porque a garantia do atendimento médico, odontológico, de enfermagem, vacinas, medicamentos e exames via SUS, né? Nós ainda temos conselhos da comunidade, muitos conselhos que acabam
gastando bastante dinheiro com medicação, bastante recursos financeiros, até contratando médicos, pessoal. Mas, na verdade, essa é a função do SUS, né? Então, o Conselho pode movimentar a implantação da PNASP, que é a Política Nacional de Atenção à Pessoa Privada de Liberdade, através de contatos com o secretário municipal de saúde, com o prefeito, indo nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, solicitando, né, por escrito, né, e participando de reuniões, solicitando contatos para que os privados de liberdade possam ter acesso às questões de saúde pelo SUS, sem que o Conselho tenha que investir recursos financeiros para isso, porque isso é uma política do SUS, é uma política de Estado, né? E para isso depende dessa mobilização do Conselho da Comunidade. Projetos e campanhas e círculo de diálogo, muito importante essas ações que visam a cidadania, os direitos humanos e a reintegração social. Isso é algo que o Conselho tem que se dedicar, né, a fazer, a tentar levar projetos que possam proporcionar esse tipo de ação dentro da unidade. Necessidades diversas também, que muitos privados de liberdade, por ser mulher, idoso, indígena, população LGBTQIA+, né, pessoas com deficiência e pessoas em condição de saúde mental. Por isso que nessas visitas o Conselho já consegue verificar quem são essas pessoas, quais são as situações que requerem maior atenção, né, e também fazer uma movimentação, né, diligenciar, fazer uma movimentação para que essas necessidades especiais, então, possam ser atendidas. E nós temos ali também as ações voltadas ao pré-egresso, processos de preparação para a saída da prisão e para a liberdade. Então, o pré-egresso é aquela pessoa privada de liberdade 6 meses antes dele sair da prisão, né? Então, 6 meses antes dele sair da prisão, muitas vezes eles pedem ajuda do Conselho da Comunidade, às vezes para localizar um parente, eles querem saber se eles vão conseguir uma passagem de ônibus para eles poderem voltar para a cidade deles, às vezes eles vão precisar da documentação civil, enfim, são cuidados que deve ter com essas pessoas que são pré-egressas. Infelizmente, o Conselho da Comunidade, ele não sabe, muitas vezes, 99% das vezes, quem são esses pré-egressos, né? Essa é uma informação que muitas vezes não chega no Conselho e que só o Conselho, conversando com os privados de liberdade, que acaba sabendo que aquela pessoa ela está para sair. Existe uma política penal específica para o pré-egresso. Hoje a gente não vai falar sobre ela, mas só para vocês saberem que existe essa política, né? E alguns poucos conselhos conseguem fazer atendimentos pontuais a essas pessoas pré-egressas, né? Mas ainda não temos essa política totalmente, ela não está implantada ainda dentro do estado do Paraná, mas é uma necessidade e essa política ela terá que ser implantada, né, pelo estado, e nós vemos a necessidade, né, que o estado tivesse realmente um concurso público e tivessem profissionais contratados via concurso para fazer todo esse trabalho de atendimento a essas pessoas privadas de liberdade e essas necessidades que foram trazidas até aqui. O Conselho da Comunidade, ele tenta sanar algumas necessidades, mas, obviamente, que ele não vai conseguir dar conta de todas essas questões. Ele vai atuar dentro da sua possibilidade. Remissão de pena, né? Então, o Conselho da Comunidade, ele pode apoiar, em muitos lugares existem estudo, né? Existem atividades desenvolvidas diversificadas, né? Até de ensino não formal, projetos de leitura, remissão pelo trabalho, pela educação e desenvolvimento pessoal também, através da educação não formal, projetos culturais, esportivos, artísticos, artesanatos e outros que possibilitam o desenvolvimento humano através de práticas sociais educativas, que essa é uma resolução do CNJ 391/2021. Quem não conhece ainda essa resolução tem obrigação de conhecer. Essa resolução é importantíssima, porque, assim, 99% dos projetos do Conselho da Comunidade, elas se enquadram na resolução 391.
Então, nós temos uma gama de conselhos da comunidade que desenvolvem projetos dentro da prisão. E a maioria deles se enquadra nessa resolução 391 de 2021. E o que ela fala nessa resolução? Ela fala que todo esse trabalho que os conselhos da comunidade desenvolvem, já vem desenvolvendo, é possível de remissão de pena, tá? Para isso tem que ter uma comissão, e essa comissão, eles explicam quem deve compor essa comissão, né? E a forma como que essas atividades, elas seguem, então, para remissão. Aqui no estado do Paraná, está sendo formada uma comissão específica sobre essa resolução, e a gente pretende, em breve, né, chamar vocês para a gente discutir como que vai ser implantado essa resolução para que os conselhos da comunidade possam realmente possa valer como remissão, né? Atividades que os conselhos já estão fazendo, esportiva, cultural, de artesanato, e muitas outras que muitas vezes ainda não vale como remissão. Outras já estão valendo, porque o DEPEN já reconheceu, e já existe, então, uma atividade que é reconhecida pelo DEPEN ou pelo juiz da comarca, né? Então, tem conselhos da comunidade que passam para o DEPEN realizar a remissão, os documentos de remissão de pena, e outros é o próprio conselho que passa diretamente para o juiz. Então, se pretende agora fazer um trabalho para parametrizar essa questão da remissão de pena, porque existem várias divergências e várias pessoas, vários conselhos fazendo até de formas diversificadas. Ainda dentro do eixo 1, a questão do trabalho com as famílias, o apoio, os vínculos e as oportunidades, né? Então, a importância do acolhimento da família, da escuta. É importante que o conselho seja esse espaço realmente de apoio, né, das famílias. As famílias procuram o conselho muitas vezes com dúvidas sobre visitas. O conselho da comunidade pode e deve ter um equipamento para favorecer as web visitas, porque às vezes a pessoa não tem condições, não tem um aparelho adequado para poder entrar em contato com o seu familiar através das web visitas, e os conselhos podem favorecer esse contato das web visitas no próprio conselho, já seria uma ação bem interessante, né? E os encaminhamentos, então, para a rede socioassistencial, CRAS, CREAS, né, área de saúde, fortalecimento dos vínculos, que isso também pode existir através de projetos, né, que envolvem os familiares, e é muito interessante, alguns conselhos têm projetos que envolvem esposas, mães e filhas de pessoas privadas de liberdade. Esse é um projeto bem interessante, que ajuda a promover realmente a autoestima e capacitar essas mulheres, né, para poderem passar por esse período da prisão, né, sem elas próprias também estarem pagando uma pena, porque às vezes se a família não é atendida, ela não é acompanhada, ela muitas vezes ela entra nesse processo, né, entendendo que ela também está ali pagando uma pena durante todo o período que o seu familiar está privado de liberdade. Então, são várias trocas que nós podemos fazer no momento específico com os profissionais, com os assistentes sociais e psicólogos, né, e outros profissionais, sobre trabalho com famílias. Hoje nós estamos apenas apresentando esse material, porque a gente acredita que muitos conselhos talvez receberam, não olharam, não viram, não tiveram tempo, então nós estamos mostrando esse trabalho para depois fazer uma reunião específica para falar mais tecnicamente sobre todo esse trabalho com famílias. Os egressos, né, o desafio para a liberdade. Então, aquilo que nós já falamos um pouquinho, as necessidades que muitas vezes eles possuem e procuram o conselho. Às vezes ele está numa cidade, para se deslocar, ele vai precisar pernoitar uma noite num albergue, né, num acolhimento, às vezes de um dia, de 2, até ele conseguir seguir viagem, né? E a importância dos encaminhamentos para o fortalecimento de vínculos e também as orientações para ele com relação aos programas que ele pode acessar depois da liberdade.
Com relação ao egresso, é importante vocês saberem que existe um plano estadual de atenção ao egresso, né? Esse é um plano que ele foi construído junto com o DPEM, a FECOMPAR e o GMF. Esse plano está no site da FECOMPAR, lá na aba egresso, né? Então, quem quiser conhecer esse plano, é interessante entrar lá e dar uma olhadinha no plano, tá? Então, é importante saber que os egressos, é importante fazer os encaminhamentos para o escritório social, para a empregabilidade, né? E muitas vezes para a educação, retorno aos estudos. Mas como que a gente vai trabalhar com tudo isso? Então, nós vamos apresentar ainda, né, um plano que a FECOMPAR está organizando, que é um programa de atenção ao egresso, vinculado aos conselhos da comunidade, porque nós descobrimos, através de um levantamento recente com o GMF, que hoje no Paraná temos 104 conselhos da comunidade que realizam algum tipo de atendimento ao egresso, né? Então, nós gostaríamos de parametrizar, de orientar algumas práticas que fossem comuns de atendimento desse egresso. Então, por isso que a FECOMPAR está organizando esse programa de atenção ao egresso para orientar especificamente sobre o trabalho com egresso. E isso vai acontecer daqui mais alguns dias, né? Está dentro do nosso calendário de ações. Nós iremos falar com mais profundidade sobre essa questão no dia 21. Entramos no eixo 3, as alternativas penais, né? Muitos conselhos da comunidade trabalham com as alternativas penais, recebem as pessoas através do próprio judiciário, que vem com uma demanda do judiciário para atendimento, né? Então, muitas vezes o conselho, ele realiza o quê? O acolhimento, né? Recebe essas pessoas, faz articulação com entidades, né, da sociedade civil, cadastra entidades para receber o prestador de serviço à comunidade, muitas vezes faz uma articulação com a Censo, com a CIAP, ou até com o NUPEM, né, que fazem o atendimento dessas pessoas, né, e fazem o acompanhamento, então, dessas alternativas à prisão, que é um acompanhamento muito importante, né, para que possa ser cumprido, então, essa etapa aí da vida dele, né, e ele possa, então, ficar numa situação regular, né, junto à justiça. O mais importante é que nós estamos hoje com uma rede muito grande de grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher, que é uma alternativa penal, né, então, para quem não sabia, não tinha entendido ainda, o grupo reflexivo, ele é uma alternativa penal, né? Ele faz parte das alternativas penais, tá? Então, os grupos reflexivos, eles são muito importantes, assim como grupos de justiça restaurativa. Então, muitos conselhos da comunidade têm grupos de justiça restaurativa, também ele entra nas alternativas penais. E nós chegamos finalmente nos encaminhamentos dos conselhos da comunidade para a rede de serviços públicos. Só voltando um pouquinho, que nós temos ainda grupos agora que estão se formando na área sobre drogas, né? Alguns conselhos da comunidade estão trabalhando na área sobre drogas. Quem acompanhou o evento da FECOMPAR e da CESP, que nós realizamos no Junho Paraná Sem Droga, né, alguns conselhos já estão desenvolvendo atividades com pessoas sobre drogas, né, e entra dentro das alternativas penais. E, finalmente, essas pessoas todas que chegam até o conselho recebem ou deveriam receber encaminhamentos, né, para a rede de serviços públicos, acesso e garantia de direitos. Então, é importante, isso tem que constar, tem que fazer parte do planejamento, que os encaminhamentos vão acabar acontecendo a depender da necessidade daquelas pessoas que chegam, né? Por isso que os conselhos precisam do assistente social. Muitos conselhos da comunidade não tem só um, tem 2, até 3 assistentes sociais para poder dar conta da demanda, né? Então, é importantíssimo ter essa percepção, essa visão de que o assistente social é fundamental para poder trabalhar com esse acolhimento,
com essa escuta e com esses encaminhamentos, então, para os equipamentos e as políticas públicas. Entramos no quarto eixo, então, de prevenção e mobilização social. Nós temos a Justiça pela Paz em Casa, que a FECOMPAR trabalha com os conselhos desde o ano de 2019, é março, agosto e novembro, né, são ações de prevenção à violência, ações muito importantes, estão no nosso termo de compromisso com a CEVID, utilização de redes sociais para divulgação de serviços públicos e da rede de proteção para mulheres, os conselhos também já fazem essas atividades, engajamento na divulgação do Conselho da Comunidade, dos seus projetos e reuniões mensais, eleição da diretoria, visando a ampla participação da sociedade, por isso que é importante sempre, eu parabenizo todos os conselhos da comunidade que já realizam essa atividade, né, fazem o engajamento lá, no Instagram, divulgam suas ações, tem conselhos bastante ativos nas redes sociais, então a gente fica muito, muito feliz de ver isso, né, só que ainda tem muito conselho que não utiliza as redes sociais, que não tem o Instagram, ou praticamente não manuseia, né, o Instagram, então seria muito importante que os conselhos estivessem alinhados nos engajamentos da rede social. A mobilização social, então, é muito importante para gerar parcerias, né, sensibilizando os órgãos públicos, as representações nas reuniões, nos demais conselhos municipais, né, e com isso acaba acontecendo uma grande capilaridade social, né, buscando diferentes representações para participar do próprio Conselho da Comunidade. Então, quanto mais o Conselho se expande, vai lá participar do Conselho da Saúde para conseguir mais recursos da penais para a unidade, vai lá participar do Conselho sobre Drogas para trazer parceiros para projetos, vai lá participar do Conselho da Assistência Social, das reuniões, para também mostrar para a CRAS, CREA, para a rede dos serviços socioassistenciais, que o Conselho da Comunidade desempenha um importante papel com esse público, né? Então, quanto mais você divulga o que o Conselho faz, também mais você consegue trazer pessoas com interesse de conhecer o trabalho do Conselho da Comunidade. O objetivo é fazer essa mão dupla e fazer com que as pessoas possam realmente vir até as reuniões do Conselho, participar das reuniões do Conselho, que quanto maior o número de pessoas participando das reuniões do Conselho, mais dinâmico, mais representativo, mais oxigenado é esse Conselho, né? Nós não podemos nos fechar ali em uma, duas, três pessoas, isso não é um conselho realmente participativo. Participativo é trazer uma pessoa da educação, alguém da saúde, alguém lá da comunidade terapêutica, trazer pessoas de todas as frentes e de todas as áreas para compor um conselho dinâmico e com muitas ideias, com muitas possibilidades de atuação. Aqui a gente fez um modelinho, né? Seria um cronograma macro aí de 2026, mostrando quais são as possibilidades de trabalho, né? Isso são possibilidades, né? Tem conselhos que já fazem, tem conselhos que fazem parcialmente e tem conselhos que não fazem nada do que nós estamos mostrando aqui, né? Tudo que a gente colocou aqui é porque algum conselho ou alguns conselhos realizam. Tudo que eu estou falando tem alguém fazendo, né? Não é nada que nós estamos inventando, nós pegamos atividades que já são desenvolvidas, né? Então, vocês podem organizar também um calendário para vocês verem quais são as ações prioritárias, aonde que o Conselho da Comunidade que vocês atuam vai realmente canalizar mais esforços, recursos financeiros, né? Nós entendemos que é uma gama muito grande de atividades, mas vocês podem selecionar aquilo que é mais interessante conforme o público que está sendo atendido, conforme enfim, a situação que o próprio conselho mapeia dentro da sociedade, né, de parcerias, e ali já são ações que vocês podem se basear, né, para trabalhar aí durante o ano todo.
O monitoramento e a transparência, que é muito importante, né? Os conselhos fazerem as reuniões mensais, colocar na pauta das reuniões mensais as atividades que o conselho da comunidade desenvolve, fazer relatório para o juiz saber o que o conselho está fazendo, e mandar também para a FECOMPAR, né, o registro, né, dessas ações. Importante ter um registro desses atendimentos, né, e é importantíssima a prestação de contas rigorosa via Projude, né, conforme a orientação do Centro de Apoio Financeiro do Tribunal de Justiça do Paraná, porque tudo isso, né, ele está justificado dentro da instrução normativa, né, então tudo isso que nós estamos falando aqui, se for fazer uso de recursos, tem como justificar para a prestação de contas. O alinhamento, então, financeiro com as penas pecuniárias, que é isso que a gente está falando, né? A importância de você fazer o planejamento, solicitar o recurso, executar e prestar contas. Esse é um ciclo virtuoso, certo? Então, quais são os passos, né? Avaliar a realidade local, né? Como que está constituído o meu conselho, quem são os meus parceiros, qual que é a minha problemática, quais são as minhas necessidades aqui da comarca, tá? Quem é a equipe que eu tenho hoje? Eu tenho um profissional, eu tenho dois, eu não tenho nenhum, então eu preciso contratar, né? Escolher os eixos prioritários, qual que é a prioridade mesmo, o que a gente precisa desenvolver, ou aquilo que a gente precisa implantar, e, assim, movimentar esforços para realizar aquilo que é a prioridade, tá? Fazer um planejamento, que esse planejamento vai ajudar bastante a concretizar aquilo que vocês desejam, porque às vezes está no mundo das ideias, a gente tem que pôr no papel, não é só escrever o projeto, mas é planejar como que eu vou executar, tá? E aprovar esse planejamento, então, nas reuniões mensais do Conselho da Comunidade, ou se vocês vão fazer esse planejamento para o segundo semestre, agora no segundo semestre até o final do ano, ou se vão fazer no início do ano, já para o ano todo, né? Mas vocês têm que ter esse planejamento e essa apresentação desse planejamento. As coisas precisam estar muito claras e vocês têm que estar com os objetivos definidos. E aí o Conselho da Comunidade, ele tem o site da FECOMPAR, que ele pode divulgar suas boas práticas. Nós temos uma aba lá que se chama Conheça os Conselhos da Comunidade. Ele está muito desatualizado, e nós vamos atualizar aquele espaço, que é um espaço privilegiado, para que os Conselhos da Comunidade coloquem ali o seu planejamento, os seus relatórios de atividades, tudo aquilo que vocês estão fazendo, de repente, de interessante, que vocês querem mostrar não só para a FECOMPAR, mas mostrar para os demais conselhos da comunidade, nós vamos colocar lá no Conheça os Conselhos da Comunidade. Então, a gente está retomando essa questão lá no site, né? Nós estamos retomando e nós estamos solicitando que vocês, se vocês tiverem material, mandem para nós, porque a gente andou verificando lá, nós temos em torno de uns 40 conselhos da comunidade só que mandaram informações para o site da FECOMPAR, são 163. Então, tem muito conselho da comunidade que não tem regularidade, que não tem, a gente não tem informação, a gente sabe que está fazendo, porque de repente viu lá no Instagram, a gente fica feliz muitas vezes porque o pessoal posta ali no grupo do WhatsApp da FECOMPAR, mas esse material não está sistematizado numa memória lá no site, né? E o Instagram daqui a pouco apagou, né? E muitas vezes mandou lá de forma isolada no grupo do WhatsApp, daqui a pouco também já rolou o grupo, aquilo fica esquecido. E no site do FECOMPAR, no Conheça os Conselhos da Comunidade, tem o linkzinho para cada conselho. Então, você vai entrar no logo do conselho e você vai entrar ali verificando o que aquele conselho está fazendo, quais são os seus planejamentos, quais são os seus projetos, quais são suas atividades. Então, a gente convida vocês a mandar bastante material para nós, porque a gente quer realmente mostrar tudo que os conselhos estão fazendo. Nós temos em torno de uns 30 mil acessos,
30 mil acessos no nosso site. É um número muito expressivo, e entra pessoas do Brasil inteiro no nosso site, tá? Então, é importante vocês mandarem esses materiais, até porque é uma memória viva, né? Coloca lá o nome do presidente, coloca o nome do assistente social, o nome da equipe, coloca o nome de todos vocês, né, que estão trabalhando, também para ficar essa memória viva. Depois divulga para o juiz, divulga para os outros órgãos da execução penal, olha, está lá no site da FECOMPAR o meu material. E a gente também fica divulgando, vai divulgar muito por aqui, né? Eu quero receber bastante material para a gente poder estar divulgando amplamente. Conheço os conselhos da comunidade do Paraná, e quando clicarem lá no logo do conselho de vocês, vai lá aparecer, então, tudo aquilo que vocês estão realizando com muita dedicação. Então, isso para nós, valorizar o trabalho de vocês é muito importante. E, finalmente, né, a força dos conselhos da comunidade, ela está na rede de parcerias, que é o Judiciário, né, o GMF, a CEVID, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Executivo, né, que aqui pode olhar pelas prefeituras, né, o DPEM, e a sociedade civil e outras ONGs, né, e ali a frase fala tudo: a execução penal é dever do Estado, mas responsabilidade de todos nós, né. Então, nós utilizamos os recursos das penas pecuniárias, são as penas pecuniárias que acabam pagando o salário dos funcionários. Então, nós temos que entender que nós precisamos também devolver isso de alguma forma, né, bastante positiva, ou pelo menos registrar isso, para que toda a sociedade saiba que esse sistema virtuoso está funcionando muito bem, né? Não que você vai ter que fazer tudo aquilo que a gente expôs até agora, mas que vocês vão escolher prioridades, vão aperfeiçoar essas prioridades e vão estar criando memórias de tudo isso, né? Para que possa servir de exemplos, com certeza, para outros estados e para outros conselhos da comunidade. Então, nós encerramos aqui a nossa apresentação, agradecendo bastante a contribuição, né, de quem nos ajudou a organizar esse material. Tivemos uma participação uma cooperação técnica do Conselho da Comunidade de Irati, que nos auxiliaram, né, e o apoio colaborativo aqui da equipe da FECOMPAR. Então, queria agradecer muito a todos vocês por ter ouvido, né, essa rápida e breve explanação. O objetivo justamente era dizer para vocês que vocês estão no caminho certo. Todos vocês estão no caminho certo. A FECOMPAR está acompanhando. E possíveis erros que possam estar sendo cometidos por falta de conhecimento, né, por falta de compreensão, muitas vezes. Por isso que eu digo para vocês, leiam todos aqueles documentos que a FECOMPAR indica, que são a base legal, procurem compreender, né, que toda grande mudança começa com a união e com a participação. Então, essa união entre a FECOMPAR e os conselhos da comunidade, ela é muito importante, né? E a participação, ela é fundamental. Vocês têm que entender que conselho é participação em reunião, é participação do conselho na unidade prisional, lá na cadeia, é participação do conselho em outros conselhos, é participação, é movimentação, é fazer movimentar, fazer a roda girar, não é fazer tudo sozinho, não tem que ser cansativo, não tem que ser pesado, tem que ser prazeroso, tem que trazer um resultado legal, para que as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho se sintam gratificadas, se sintam felizes que esse trabalho está acontecendo, que esse trabalho está sendo alinhado dentro das políticas penais, das resoluções do CNJ, de documentos, né, legais que embasam o nosso trabalho e que, ao mesmo tempo, está reverberando positivamente e, principalmente, na vida daquelas pessoas que nós estamos atendendo, né? Não em termos de quantidade. Atendemos 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas. Ótimo, maravilha, mas como atendemos, isso que importa, né? E se a gente conseguir realmente fazer a diferença na vida
de poucas pessoas, mas que aquelas poucas pessoas que a gente realmente fez a diferença na vida delas, já valeu todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação. Nós sabemos que a área da execução penal é uma área bastante difícil, né, que é cansativo, que tem dias que a gente parece que está carregando um trem nas costas, que coisa não vai, mas respira, no dia seguinte é um novo dia, e a gente começa de novo, e a gente revê as nossas ideias, a gente revê os nossos projetos, a gente vai melhorando aqui, a gente vai melhorando ali, a gente lê novamente, a gente relê novamente o ofício da FECOMPAR, o documento que a FECOMPAR mandou, às vezes na hora a gente não entende direito, lê correndo tudo, vamos ler de novo, com calma, para poder entender, né? Se tiver dúvida, pode entrar em contato conosco a qualquer momento. A Fábio está aqui respondendo vocês com mais rapidez. Eu, às vezes, demoro um pouquinho mais, porque a gente está com muitas outras funções, mas a gente vai respondendo e vai dando devolutivas, e a gente vai crescendo e aprendendo junto, né? Então, eu tô aqui olhando para pessoas que eu já conheço há quase 15 anos, que estão junto com a gente, e estou olhando aqui para pessoas que estão começando agora, que acabaram de chegar, né? Por isso que a gente tenta fazer uma fala que possa contemplar todos, né? Para que todos possam entender a função do Conselho da Comunidade e a função da FECOMPAR, que não é fiscalizar os conselhos da comunidade. A função da FECOMPAR é orientar, é recomendar, é motivar, é incentivar os conselhos da comunidade para aperfeiçoar o seu trabalho, né? De forma administrativa, gerencial e principalmente técnica, para fazermos um trabalho de qualidade, um trabalho que realmente produza um efeito, muitas vezes além do esperado, né? Muitas vezes a gente não vê o resultado na hora, a gente vai ver esse resultado a longo prazo, ou às vezes a gente nem vê, mas o importante é que a gente tenha segurança, planejamento, organização em tudo aquilo que a gente for fazer. Eu quero que vocês olhem depois com bastante carinho naquele guia que a gente mandou, no guia escrito, ele tem as principais leituras para adquirir maior conhecimento sobre as possibilidades de intervenção dos conselhos da comunidade. Tá? Ele está lá na página 27. A hora que vocês puderem, deem uma olhadinha. Tenho certeza que muitos desses documentos vocês já conhecem, mas talvez alguns vocês não conheçam. E ali tem o link de acesso a todos os documentos, tá? Todos os documentos, vocês clicando ali, vocês conseguem acessar diretamente no documento. E aí vocês fazem uma organização, ó, vou ler um documento desse por semana, vou ler um documento desse a cada 15 dias, né? Mas eu vou ler, porque a partir do momento que vocês fazem a leitura, vocês vão descobrindo, né, novas possibilidades e vão se aperfeiçoando na prática profissional. Então, era essas informações que eu queria repassar de uma forma bastante simples, né, para atingir a todas as pessoas que estavam nos ouvindo, e dizer que não precisa fazer um planejamento rígido, né? A gente mandou algumas sugestões de planejamento, a gente mandou umas planilhas simples, tá? Porque nós sabemos, obviamente, que seria maravilhoso fazer um planejamento estratégico, fazer um planejamento elaborado dentro de parâmetros da administração, enfim. Porém, nós sabemos também das dificuldades e das limitações de conhecimento, de tempo e tudo mais. O importante é que o planejamento seja simples, objetivo, e que ele possa, por si só, ser uma fotografia daquilo que vocês pretendem fazer, né? E vocês possam checar depois, lá no final do ano, o que daquilo que estava no planejamento que vocês conseguiram realizar e o que vocês não conseguiram realizar. E quem sabe jogar como meta para o próximo ano, né? E aí vocês já começam o ano com metas. Vocês já começam o ano sabendo para onde vocês vão, quais são as atividades que vocês podem incrementar, né? E mandando o material do trabalho que vocês já produzem,
para nós aqui da Ficompar, um conselho vai pesquisar o outro, vocês vão entrar lá no site da Ficompar e um vai pesquisar o outro e vai ver como que o outro faz, como que o outro trabalha com família, como que o outro conselho está trabalhando com alternativas penais, né? E vai ser bem gostoso essa pesquisa, porque vocês vão olhar ali e vão encontrar muitas respostas para as perguntas de vocês, ideias bem simples, mas ideias que dão resultado, inclusive ideias que conselhos realizam atividades que nem tem tanto custo financeiro, sabe? É só uma questão de organizar, só uma questão de dar um start, de saber como conduzir, né? São atividades bem interessantes. Eu quero aproveitar e pedir para vocês assinarem a lista de presença, está lá no link. Agora, enquanto eu termino a minha fala, vocês, por favor, entrem lá. Só 38 pessoas fizeram a assinatura e nós precisamos completar. Nós temos 50 pessoas aqui no momento assistindo, né? Então, eu pediria que quem não entrou ainda lá no link da lista de presença, faça agora para a gente poder encerrar essa reunião, tendo o registro de quem está conosco aqui. Eu não sei se tem alguém aqui do GMF, ou do LIEP, ou de algum outro órgão, se estiver presente e quiser se manifestar, a gente vai ficar muito feliz de saber que temos a presença aqui. Gostaria de dizer que a gente conseguiu estreitar nos aproximamos ainda mais do LIEP, né? Nós já tínhamos esse estreitamento, né, com o LIEP, que é o Laboratório de Políticas Penais ligados ao GMF, e agora nós estamos mais unidos, nós estamos fazendo juntos uma outra publicação que logo está no forno, logo vai sair, que é com relação a essa pesquisa do egresso, vai ser uma publicação bem importante, semelhante àquela publicação que nós fizemos o ano passado das alternativas penais, e dos projetos dos conselhos da comunidade, agora vai sair sobre o egresso, tá? Então, todo esse trabalho que a gente tem feito junto com o GMF, essas pesquisas, tudo isso acaba compondo um grande planejamento, né, um planejamento macro, maior, né, que vai lá para o Pena Justa. Então, vocês vejam, vocês fazem uma atividade aí no conselho de vocês, a FECOMPAR dissemina isso para o GMF, e o GMF utiliza no plano Pena Justa. Então, acabamos de concluir que é um círculo virtuoso, né, de ações, de dados que precisam circular, e que eles podem favorecer a criação de programas, de documentos, de projetos, enfim, que venham a melhorar a vida de outras pessoas em outros lugares do Estado ou no Estado como um todo, né? Ou até apontar possíveis problemas, né? Então, às vezes, a gente lança aí algumas situações, algumas pesquisas, como tem uma no momento agora que foi lançada, que é sobre alimentação. Então, é muito importante a participação de vocês nessa pesquisa da alimentação das pessoas privadas de liberdade, né? Essa é uma pesquisa junto com o Ministério Público, tá? Eles estão nos assessorando aí, mas é dentro do Pena Justa, né? Participa também o GMF, participa todos os demais órgãos de forma parceira, né? Então, o que eu queria trazer para vocês era essa questão. Vou deixar agora aberto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha aí, e aí a gente organiza aqui. A gente gravou, né, essa apresentação, depois a gente vai publicar aí para que vocês possam divulgar. Às vezes, vocês sabem que é importante o presidente, enfim, outras pessoas do conselho assistirem, né, vocês passam para eles o link, mas o mais importante de tudo, que eu vou sugerir agora, que eu acho que é bem interessante, vocês façam um caderninho, tá? Montem assim o caderninho, coloca aqui ó, no araminho, faz tá? Monta o caderninho, e esse caderninho, vocês tendo ele na mão,
Quando o presidente chega lá no conselho, vocês olham, presidente, dá uma olhada nesse caderninho aqui, olha o quanto é importante o nosso trabalho, a importância e necessidade da gente contratar um profissional, né, ou da gente contratar mais um profissional, a gente rever quais são as nossas prioridades, qual que é a nossa função, qual que é a função realmente do conselho, né, para ver se o conselho está alinhado, ou o conselho, de repente, está... tem muitos conselhos da comunidade que ainda estão com aquela percepção antiga da LEP, sabe? E com uma visão bastante assistencialista da LEP, né? Que o conselho da comunidade, ele precisa apenas visitar a unidade prisional e prover questões materiais na unidade prisional. Então, ainda temos conselhos da comunidade que estão com essa visão lá da LEP de 1984. Pessoal, 42 anos já se passaram. Em 42 anos, muita coisa mudou, né? E nós evoluímos. Então, nós precisamos evoluir aquele pensamento antigo, daquela percepção das nossas responsabilidades, né? Como mero provedores, né? De questões materiais no cárcere. Não, né? O Conselho da Comunidade, com o passar dos anos, com o decorrer do tempo, ele foi assumindo funções muito mais refinadas, né, e delicadas, e justamente para trabalhar com a reintegração social dessas pessoas, com a possibilidade dessas pessoas poderem voltar para a sociedade numa outra condição e não reincidirem. Esse é o grande objetivo, né? Então, os kits de higiene, as questões materiais, elas têm que ser questionadas para que o DEPEN assuma a sua função. Nas regionais do DEPEN existe estoque de produtos. Tudo que vocês possam imaginar, desde cadeado, lâmpada, colchão, uniforme, tem tudo, itens em estoque nas regionais, lá em Curitiba, tem barracão de produtos, tá? Nós temos que pensar que nós temos que questionar, né, se esses produtos estão chegando lá na cadeia pública lá do interior, né, e não simplesmente ficar fornecendo produto, e deixando de trabalhar a reintegração social, né, as possibilidades importantíssimas, que nós temos a faca e o queijo na mão para trabalhar com esse ser humano, com esse indivíduo, para que ele realmente possa fazer um projeto de vida diferente, né? Ele possa voltar para a sociedade e não voltar mais para o cárcere, não entrar naquela porta giratória, né? Que tem muitos que entram e saem, né? Aquela pessoa fica eternamente entrando e saindo, né? Mas que ele possa sair e possa seguir a sua vida, não se relacionando mais, né, com o sistema de justiça criminal. Acho que esse é o grande sonho, né, a não reincidência, e para isso, né, que o Conselho da Comunidade precisa empreender esforços e realmente, através de um conselho ativo, atuante, com reuniões mensais com uma pauta, vocês podem levar um assunto de cada que está aqui nesse caderno como pauta, em cada reunião do conselho. Aqui tem assunto, para muitas reuniões. Vocês podem utilizar esse material, inclusive, para pauta de reuniões, né? Vamos discutir agora a questão do egresso. Então, vamos discutir o egresso nessa reunião do conselho. Vamos discutir alternativas penais, vamos discutir... Então, vocês podem levar esse caderninho para as reuniões do conselho e debater, né, com aqueles que participam das reuniões, debater com o juiz, debater com o promotor, né? Esses debates são fundamentais, pessoal, tá? Também, se vocês quiserem, uma sugestão, tá? Uma sugestão que eu estou dando para vocês, faz um caderninho desse aqui, e leva lá na sala do juiz, leva lá na sala do promotor, diz, doutor, com licença,
faz um ofício bem bonitinho do Conselho da Comunidade, coloca a loguinho do Conselho de vocês, diz, olha, esse material a gente recebeu da FECOMPAR, é o material que nós precisamos, enquanto Conselhos da Comunidade, dar a devida atenção para trabalhar essas questões aqui, então nós precisamos nos dedicar, né, para essas questões. Então, muitas vezes você vê que o juiz e o promotor, eles estão, assim, desinteressados, ou eles estão focados muito na questão material, especificamente, somente, né, e não estão conseguindo ver todo o trabalho que vocês realizam, né. Então, leva o caderninho lá e mostra para o juiz, olha, nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, nesses eixos, né, nesses eixos de atuação, olha, atendemos tantas pessoas na unidade prisional, tantas pessoas em alternativas penais, tantos homens em grupos reflexivos, tantas famílias de presos, né? Ou precisamos de um telefone celular para cadastrar as familiares de presos e as pessoas que nós atendemos, né? A gente já orientou isso, mas ainda tem Conselho da Comunidade que não tem o telefone celular, tem que ter, gente, um telefone celular para cadastrar, né? Tem conselhos que já tem até 2 telefones celulares, um geral e outro só para a equipe técnica, né, para poder atender aquelas famílias, para poder ter aquele contato mais técnico com as famílias. Então, quem puder, né, além de ter um, já ter 2 telefones celulares, tá, um só para a equipe técnica, que às vezes tem questões sigilosas, né, e outro fica com o administrativo mandando recado pelo WhatsApp, muitas vezes, né, para comparecer, ou informando, ou até fazendo grupo com os homens que estão nos grupo de autores de violência, ou grupo de mulheres, muitas vezes, grupo de mães, né, de mulheres que têm pessoas privadas de liberdade, grupos no WhatsApp com os projetos sobre drogas, né, ali vocês podem colocar mensagens positivas, podem colocar a questão do AA, orientações diversas, né, para que as pessoas possam ir também se instruindo, né, possam ir ampliando a sua percepção, possam entendendo qual que é a função do conselho, né, vocês podem elaborar listas de transmissão, de repente, de mensagens, de orientação, vocês podem fazer muita coisa com telefone celular, né, e criando formas de comunicação com essas pessoas, né, mostrando para eles, olha, está acontecendo um projeto X, um projeto Y, né, essa semana é a semana da reintegração social, nós vamos desenvolver atividades, compareça ao Conselho da Comunidade, né, fazendo chamamentos, enfim, né, então tudo isso faz parte, são coisas muito simples, mas que vocês podem manusear e fazer uma rotina bem dinâmica de atividades dos conselhos da comunidade. Então, portanto, aquele conselho da comunidade que não tem uma unidade prisional para acompanhar, porque na sua cidade não tem unidade prisional, ele pode desenvolver todos esses projetos, né? Principalmente dando suporte aos egressos que voltam para a sua cidade, né? E às famílias das pessoas privadas de liberdade que moram naquela cidade e que muitas vezes, né, os seus entes queridos estão em unidades diversas aí dentro do estado. Então, é importantíssimo, pessoal, desenvolver essas atividades, né? Então, que os conselhos se entendam finalmente qual que é a sua função, né? E não fiquem inertes, eu não tenho unidade prisional, a gente não tem o que fazer aqui, a gente só tem um auxiliar administrativo, mas só para preencher plano de aplicação, não, né? Eu acho que está muito claro que a função do auxiliar administrativo é importantíssimo, principalmente no acolhimento das pessoas, naquelas primeiras orientações, né? Em toda a vida do conselho, o trabalho do conselho é importante, o auxiliar administrativo, ele que faz toda a linha de frente, é auxiliar administrativo, ele que vai na frente, né?
com todo um rol de atividades que ele desenvolve, né? Então, a gente valoriza muito a função do auxiliar administrativo, e o auxiliar administrativo também tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? O assistente social vai lá na cadeia, o auxiliar administrativo é importante saber o que foi fazer, o projeto que está sendo desenvolvido lá, fazer essa troca, né, dentro da própria equipe, né, com o psicólogo também, e aqueles conselhos da comunidade que tem o profissional 10 horas, 20 horas, olha, pessoal, se puder expandir e contratar o profissional 30 horas para o conselho da comunidade, para ele desenvolver mais atividades, mais projetos, né? Porque, obviamente, tem conselhos que tem só o profissional para fazer o grupo reflexivo com homens autores de violência. Mas se você contratar o profissional, de repente, um profissional por 30 horas, além de fazer o grupo reflexivo, ele consegue também desenvolver mais alguns atendimentos, mais algum projeto, ele consegue ficar ali no conselho por horas, né? Planejando, elaborando, atendendo. Então, isso também é importante, e esse também é um recado que eu deixo para vocês, que às vezes vocês têm bons profissionais, esses profissionais só estão por poucas horas dentro do conselho, né? Então, se vocês conseguirem ampliar as horas desses profissionais que vocês já têm, vocês também certamente irão conseguir maior qualidade no atendimento e no trabalho que vocês estão desenvolvendo. Era isso que eu queria deixar de mensagem para todos vocês. Ninguém levantou a mão, acho que está todo mundo tranquilo, né, com relação às coisas que a gente colocou, mas às vezes é assim, quem está aqui está tranquilo, entendeu? É isso que eu faço, é isso que a gente está fazendo, eu concordo, ou até discordo, mas vou dar uma repensada, enfim. Mas tem muita gente que não está na reunião, que é do conselho onde vocês atuam, seja conselheiro ou profissional, que não tem essa percepção ainda, que não conseguiu enxergar isso que a gente está falando, que está com aquela visão lá de 1984, estacionou lá em 84 e não progrediu, né? Ficou lá com o carro estacionado no ano de 1984, quando a LEP foi criada. Nós temos que dar um jeito de trazer essas pessoas para a realidade atual, né? Sair lá daquela visão. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, e não fiquem chateados comigo, tá? Mas a gente vê assim que às vezes tem muito advogado que tem uma visão ainda com aquela lei antiga lá, só viu a LEP e ficou naquilo, e não acompanha as inovações do Conselho Nacional de Justiça, não lê os documentos da FECOMPAR, então ainda está preso lá atrás, né? Então, o que a gente tem que fazer? Criar estratégias, né? De fazer chegar nas mãos dessa pessoa, nem que seja por escrito, né? Fazer chegar, né? Eu acho que isso é bem importante. Ou tem pessoas que trabalham no sistema prisional já há muitos anos, então tem aquela visão também lá de trás e não avançou. Então, eu estou trazendo isso, pessoal, porque é uma realidade. Tá? Isso a gente escuta aqui na FECOMPAR e é uma realidade. Ou profissionais que vieram de outras políticas públicas, da saúde, da educação, da assistência social, chegam na área da execução penal, também ficam perdidos, não conseguem entender, não conseguem se localizar. Mas acredito que agora essa reunião foi bem importante para trazer à luz muitas informações de uma forma mais tranquila, para que todo mundo consiga entrar aí num denominador mais comum, né? Alinhando mais os pensamentos, tá bom? E um ajuda o outro, né? Ajudar bastante os psicólogos, que também não têm formação específica para essa área, também chegam perdidos, né? Os psicólogos também chegam totalmente perdidos, eles também precisam muito de orientação. Então, quanto mais material vocês tiverem impresso e fornecer na mão das pessoas e dizer, olha, leia, isso aqui é importante, eu preciso que você leia, eu preciso que você leia esse ofício da FECOMPAR, eu preciso que você olhe isso daqui, né? Isso, tipo, dá uns toques no colega, para o colega poder entender a importância, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês, a gente está
a 1h30 praticamente, né, de informes, e era uma reunião realmente para ser nesses moldes, né, já que vocês não têm nenhuma pergunta, a gente vai encerrar e se coloca totalmente à disposição de vocês, no particular, depois se alguém quiser dar alguma sugestão, fazer alguma pergunta, ou até trazer alguma contribuição, tá? Lembrando vocês que no dia 21 nós teremos a apresentação do programa PAI, que é sobre a atenção ao egresso, para ver os conselhos da comunidade que vão querer e ter condições de implantar o programa PAI no seu conselho, tá? No dia 23, a gente vai ter uma live com a Adriana Scioli, do GMF, que ela vai apresentar todas as pesquisas que a gente já fez em conjunto, e ela vai falar sobre os conselhos da comunidade e o sistema de justiça, sinergia para o enfrentamento do estado de coisas inconstitucional. No dia 27 ao dia 31, nós temos a Semana da Integração Social, que vai ser para divulgação de ações realizadas pelos conselhos da comunidade que contribuem para a reintegração de egressos do sistema prisional. Então, é uma semana que a FECOMPAR criou, em que vocês vão poder divulgar aquilo que vocês já fazem. Ah, a gente já faz um trabalho. Então, só vamos divulgar nessa semana de reintegração social. Nós precisamos fazer essa divulgação, seja no Instagram, seja através de relatórios para a FECOMPAR, seja no grupo ali da FECOMPAR. A gente quer divulgação do que vocês estão fazendo para contribuir com a reintegração social dessas pessoas. E, se possível, vocês receberam ali o e-mail da FECOMPAR, e, se possível, criar uma ação nova de reintegração social. Ah, a gente nunca foi até a Agência do Trabalhador. Então, nessa semana, o Conselho vai lá na Agência do Trabalhador fazer parceria para encaminhar pessoas, currículos de egressos para a Agência do Trabalhador, né? Ah, a gente nunca foi lá na CAPES, nunca fomos na saúde mental. Então, a gente vai essa semana lá na saúde mental para ver que tipo de trabalho a gente vai poder fazer conjuntamente. Ah, a gente sempre teve vontade de ir na universidade, a gente nunca foi. Ah, então vamos essa semana lá na universidade conversar para ver que tipo de trabalho a gente vai poder fazer. Ah, vamos fazer um café para os egressos aqui no conselho. Tudo bem, organiza o café, chama pelo WhatsApp, vocês devem ter contato com essas pessoas, faz um café e faz alguma exposição de atividades, alguma coisa informativa para eles. Ah, a gente resolveu fazer alguma ação junto com o pessoal da saúde. Tudo bem, vocês é que vão ver o que vocês vão fazer. Pode ser uma coisa mais simples, algo mais elaborado, ou só fazer a divulgação do que vocês já estão fazendo. Mas a gente quer instituir essa semana da reintegração social para daqui para frente, tá? Então, esse ano é o primeiro ano, mas todos os anos, no mês de aniversário da LEP, a gente quer fazer uma semana para a gente lembrar da importância da reintegração social e incentivar os conselhos a criarem, né, a inovarem, a apresentarem uma proposta nova, a trazer novos parceiros para a reintegração social das pessoas privadas de liberdade. Então, é muito importante, e a gente quer um pequeno relatório de vocês, pode ser uma página, uma folhinha, pode ser uma folhinha, tá? Com o logo do conselho, o que vocês fizeram lá nessa semana, uma ação que vocês desenvolveram, quem fizer mais de uma, coloca mais de uma fotinho, a gente vai pôr lá no site da FECOMPAR daí, tá? Pode ser numa lauda, tá? Não precisa fazer um relatório extenso, não precisa muita coisa, pode ser uma coisa simples, tá? Mas para nós é importante, ou uma coisa bem bonita, bem, de repente, coloca lá na inteligência artificial que cria alguma coisa bonitinha aqui para fazer uma capa, sei lá, uma coisa bem bonita, mas dentro da realidade daquilo que vocês fizeram nessa semana, do dia 27 até o dia 31. A gente vai divulgar isso daqui para o GMF, né, e vai lá levar também na reunião do Pena Justa, tá? A gente vai colocar no site da FECOMPAR e vai fazer esse trabalho, tá? Não é difícil, é fácil,
vocês têm material, esses 104 conselhos já fazem alguma coisa, não precisa criar nada novo, só vamos divulgar o que vocês estão fazendo, tá bom? É só mesmo para mostrar que esse trabalho já está sendo realizado. E quem conseguir fazer pelo menos uma coisa nova, coloca aqui, ó, uma ação nova que nos propusemos a fazer, ou estamos fazendo, vai ser tal, e coloca aqui, tá bom? Era isso, pessoal. Agradeço de coração, espero que todos tenham entrado lá no link, deixado a sua presença, e nos encontraremos em breve, aí no dia 21, para falar para vocês o que é esse programa de atenção ao egresso, que é o PAI, né? E ver qual o conselho da comunidade tem desejo, interesse, e de implantar o programa PAI no seu conselho da comunidade. Tá bom? Então, até o dia 21. Um abraço a todos e muito obrigada.